Boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à reunião do Conselho Extraordinário, a sessão extraordinária do Conselho Universitário. Vou passar agora, dividir essa apresentação com o professor Irineu, as duas partes finais. Boa tarde a todos, cumprimentando a professora Roselane, a professora Lúcia, conselheiros e conselheiras, dando continuidade ao nosso trabalho, que é mais a problematização da adesão ou não à EBSER. Então, um ponto que nós aqui destacamos nessa problematização é exatamente esse expediente que foi encaminhado da universidade, ao Ministério da Educação. Naturalmente, esse expediente foi encaminhado em razão das demandas do Ministério Público Federal, reclamando o fechamento de 103 leitos no hospital universitário, naturalmente impulsionado pela mídia, que a RBS pautou várias manchetes a respeito do tema. Aí o Ministério Público, então, questionou por que os leitos estavam fechados. Nós ficamos, assim, nós estranhamos o encaminhamento, é que o gabinete do reitor encaminhou no dia 15 de setembro de 2014, às 11 horas e 31 minutos. O MEC respondeu já no dia, 2 dias após, 17 de setembro de 2014. Então, o MEC, naturalmente, não avaliou as proposições ou as solicitações ou a consulta formulada com tamanha relevância pela universidade. Uma matéria desta natureza responder em um dia e meio realmente, e lá no MEC passou por 2 setores. A coordenadoria. No documento que nós recebemos está ali. Ah, tá. Não, tudo bem. Aqui no documento que nós recebemos está 15. Nós ficamos, naturalmente, se passou por 2 setores lá no MEC, em 2 dias não teria como apreciar. Aí a consulta, nós também achamos que a sugestão, inclusive, professora Roselane e professora Lúcia, a nossa sugestão é que seja novamente encaminhado esse documento, porque as perguntas que foram feitas pela universidade foram muito pontuais, muito burocráticas. 2.1. A reposição de aposentadoria de pessoal lotado no HU está sendo feita, entretanto, há dúvida com relação à continuidade deste processo. Há previsão de descontinuidade dessa reposição? Aí o MEC respondeu que existe um decreto, que é o decreto do Banco de Equivalência, e que a universidade tem autonomia para a contratação de pessoal em razão de aposentadoria. Então a gente achou uma pergunta assim, bem simples. O nosso comentário é que o fato de nós colocarmos para o MEC perguntando o seguinte: há dúvida quanto à relação de continuidade deste processo? Se é um decreto, não haveria a necessidade de fazer essa pergunta. Aí, naturalmente, o MEC falou que era para seguir a lei. E esse ponto é bastante importante, porque esse decreto resulta de uma negociação entre a Andifes e os reitores no governo Lula, que foi chamada da mini-reforma da mini-autonomia universitária. Foi quando o MEC deu no primeiro momento, o poder para a universidade contratar os docentes e, no segundo momento, aos técnicos administrativos. Depois, a outra perguntinha feita no ofício. Os cargos extintos de auxiliar da enfermagem, auxiliar de saúde, instrumentador cirúrgico poderão ser transformados em técnicos em enfermagem para manter a força de trabalho do hospital? O MEC não respondeu. No nosso entendimento, por isso que recomendamos que seja feita nova solicitação, a reitoria deveria ter argumentado que foram subtraídos das vagas do quadro do HU e que, neste caso, o MEC não está cumprindo nem sequer o quadro anterior de vagas, ou seja, que o HU ficou com um quadro de vagas menor do que o quadro anterior. Demonstrar, com assessoramento da Procuradoria da UFSC, que trata-se de uma ilegalidade ou pelo menos de uma grave injustiça, pois neste caso a UFSC não está solicitando novas vagas, apenas solicitando a manutenção das vagas pretéritas.
A outra pergunta: há exigência do Tribunal de Contas da União de substituição de 155 contratos fundacionais. É possível dispormos de vagas para repor esse pessoal? O MEC não respondeu. No nosso entendimento, também deveria ter uma argumentação que essas 151 vagas, elas ocorreram num contexto excepcional, no momento em que o governo federal não autorizava contratações. E, neste caso, exatamente a ideia é aproveitar as vagas decorrentes, né, de aposentadorias e outras vacâncias, enfim. Então, nesse caso, faltou contextualizar também, nós entendemos, e justificar a excepcionalidade desta solicitação. A outra consulta: conforme pode ser visto na tabela 3 do memorando 132/2014 do HU, a demanda de pessoal é de 1.050 novos servidores. O MEC pode nos fornecer estas vagas? Aí o MEC informou: a ampliação do quadro de vagas de servidores administrativos, para além dos quantitativos autorizados conforme o decreto 7.232 e portarias respectivas, fica sobre a responsabilidade do Ministério do Planejamento. Nosso comentário: a solicitação de liberação de mais 79% das vagas para o HU, ou seja, mais 1.050 vagas, é legítima. Contudo, em qualquer contexto, seria necessária uma forte argumentação. Sabendo-se que o governo está querendo impor a EBSER, naturalmente a resposta que o MEC poderia dar ao pedido de mais 1.050 vagas seria, de fato, não. A outra pergunta: no caso das licenças para tratamento de saúde, é possível a contratação de empregados temporários? O MEC não respondeu. O nosso comentário: o MEC, percebendo que não havia nenhuma argumentação, naturalmente optou em não responder. A reitoria deveria demonstrar, com assessoramento da Procuradoria da UFSC, uma possibilidade de tais contratações com base no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O hospital universitário sob gestão pública, estatal e regulado pelo direito público, não a EBSER. Então, aqui, basicamente, houve uma cobrança forte que não tínhamos alternativas à EBSER. Então, é bom reforçar aqui que, mesmo com toda a pressão que existe, a EBSER não é compulsória, como alguns pensam que a lei obriga a implantar a EBSER. O governo apenas disponibilizou a empresa para as universidades aderirem ou não à EBSER. A alternativa e não aceitar a EBSER como solução pelos seguintes motivos: fere a autonomia universitária, como já foi aqui amplamente colocado, né? Vai interferir no ensino, na pesquisa e na extensão. O custeio, os gastos que o governo vai ter com essa empresa serão todos do orçamento da União. Então não teria muita diferença, né? A questão: teremos ainda aumentos de custos administrativos, conforme foi mostrado pela professora Tânia, em várias situações, em relação às diversas subsidiárias da EBSER. Se as universidades têm dificuldade em administrar o hospital universitário, imagine uma empresa centralizada em Brasília para administrar todos os hospitais universitários. A questão de pessoal, também a contratação pela CLT, de qualquer forma, será exigido concurso público, e também o governo precisa recolher, né, 8% sobre a folha, enfim. Essa discussão, e também agora existe, infelizmente, né, a aposentadoria dos servidores públicos é igual à aposentadoria da iniciativa privada. Então, na verdade, existe esse teto. A discussão anterior à EBSER não tinha a lei ainda da reforma da Previdência. Alternativas para manter o HU 100% público e pelo SUS, e declara não aderir à EBSER. Primeiro ponto: o cumprimento fiel do decreto 7.232,
que é o tal decreto do Banco da Equivalência, que diz, que é a chamada mini-reforma ou a mini-autonomia universitária, que as universidades têm autonomia para a contratação de professores e técnicos decorrentes de vacância. O outro ponto é uma negociação forte com o MEC por meio da Andifes, aí buscando a resolução daquelas problemáticas que foram citadas. Primeiro, autorização para a contratação de profissionais para a área da saúde dos hospitais universitários, com base no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, que possibilita a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. Na universidade já existe a implementação deste dispositivo em relação aos docentes. A própria lei que fala do contrato temporário, de vez em quando, inclui-se novas situações, desde que seja considerado que seja prioridade para o governo, que seja considerado uma excepcionalidade. Naturalmente, um médico de uma emergência é uma excepcionalidade. Então, é fácil argumentar e negociar com o MEC esta alteração. A reposição dos cargos vagos anteriores ao ano de 2010, não considerados no banco de equivalência, porque o decreto fala de 2010 para frente. A situação pretérita não foi considerada, então as universidades tiveram esse prejuízo. Então há necessidade de uma negociação para a reposição desse quadro anterior a 2010. Transposição dos cargos extintos por cargos de níveis equivalentes, da Lei 11.091 de 2005. Aí já existem inclusive precedentes no próprio HU, que foram trocados alguns cargos extintos por assistente administrativo. Então isso não há necessidade nem de mudar ou de alterar normas. Já é permitido, já existe precedente. É apenas uma questão exatamente de negociação com o MEC. Autorização para a contratação de pessoal para atender às novas necessidades do HU, em razão das expansões necessárias, devidamente autorizada legalmente pelo governo federal. Se o próprio governo, se o próprio poder público faz uma ampliação e cria uma ala dos queimados, é responsabilidade, pela lei da responsabilidade fiscal, é responsabilidade do poder público atender o número de pessoal necessário para esta nova demanda. O administrador público poderia ser penalizado por criar um prédio e não terminá-lo. Foi toda a discussão que ocorreu a partir da Constituição de 88. Então, há necessidade exatamente desse esforço para mostrar que se o governo federal possibilitou a criação de novos investimentos, ele precisa também repor o pessoal necessário para a administração, para o atendimento da saúde. Os recursos para o pagamento de pessoal e manutenção do hospital, eles, de acordo com a Constituição, temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Orçamento Anual, que deve, naturalmente, com base na Constituição, atender. As universidades, então, têm o direito e o dever constitucional de exigir do MEC a realização de concursos públicos para a contratação de pessoal para os HUs, mantendo os quadros completos de pessoal e, consequentemente, reativando os leitos necessários para atendimento da sociedade. Finalizando, temos agora a EBSER para os docentes. A privatização vai muito além dos HUs. As organizações sociais para a contratação de professores. O governo federal estuda a contratação por meio de organizações sociais através da CLT para professores universitários. Esse tema já foi discutido no MEC e também na CAPES. Então, esse novo modelo, a contratação pela CLT, e exatamente a ideia é no sentido de desqualificar a administração pública. Declarações do presidente da CAPES. Os concursos públicos para professores universitários são marcados pelo corporativismo que dificulta a contratação dos melhores quadros. Todo mundo sabe que isso é um jogo de cartas marcadas. Então, realmente, um ministro, uma autoridade acadêmica jamais poderá fazer uma afirmação dessa natureza. Então, naturalmente, começa assim como começou também a EBSER. Então, de fato, é mais um motivo para o Conselho Universitário refletir sobre esta
as últimas demandas de privatização por parte do governo federal. Obrigado.